salve, meus filhos! Aqui quem fala é Pai João de Aruanda. Esse nego veio fazer o proseador com vocês, trazer algumas coisas que são importantes de ser falada nesse momento de transição, nesse momento importante que nós estamos vivendo aqui na Terra, que os seres humanos encarnados estão vivendo aqui na Terra. Trazer algumas explicações para vocês que é importante os filhos saber, para evitar cometer os mesmos erros que a maioria comete, não é verdade, meus filhos? E dizer para os filhos não desistir do caminho espiritual, porque é tudo uma fase. O início é bonito, o início é fantástico, tudo é mil maravilhas, essa parte do descobrimento, né, meus filhos? Aí o entusiasmo tá lá em cima, todo mundo tá empolgado, mas vai chegando do meio, vai perdendo a fé, acha que tá mistificando, que tá ficando doido, começa a vir umas provação mais forte, porque médium, todo médium, a maioria, tudo endividado, cheio de karma, começa a vir as provas, e aí desanima, acha que porque é médium não vai sofrer provas. Pelo contrário, meus filhos, o médium vai sofrer muita prova. Essa é a vontade de Deus. Vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram, né? Então o médium, o intermediário, o comunicador, vocês são uma pecinha fundamental numa roda gigantesca e precisam girar certinho nessa posição que vocês se encontram. Mas os filhos precisam entender que não é porque são médium que as provas não vão vir. Pelo contrário, elas vão vir para testar a capacidade dos filhos de acreditar no poder maior, acreditar na lei, acreditar em Deus, acreditar que estão aqui para fazer o cumpridor do que programaram antes de vir e para fazer também, né, a parte evolutiva, meus filhos. Porque se não tem prova, os filhos não evoluem, e aí vem numa próxima encarnação, passando os mesmos testes e reprovando de novo. Então os filhos têm que passar pelas provas. Tem que passar pelas provas com fé. Tem que aceitar as sombras, entender que faz parte de vocês. E tem que ter fé nas provas, que é as provas que cura, é as provas que faz evoluir. Fia, você já viu um aluno que só aprende e não faz prova? Não existe, meus filhos. Todo aluno precisa ter prova para testar os conhecimentos. Aí vocês aprendem a ter mais paciência, vocês aprendem a não ser mais obcecado por certas coisas, aprendem que precisa se dedicar mais. É assim que funciona, meus filhos. E as trevas vão agindo de acordo com essas provas de vocês, porque abre brecha, intensifica nos filhos aquilo que tem de pior, para os filhos também criar discernimento e ter sabedoria para identificar essas energias ruins que se aproximam dos filhos. Entende, meus filhos? Então, vocês estão aqui para aprender, meus filhos. A Terra já foi falado para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas a gente tem que ficar repetindo sempre, que a Terra é um hospital, é uma escola e é uma prisão, meus filhos. Aqui vocês estão para ser curados, vocês estão para aprender e também estão numa espécie de prisão, porque aqui é um planeta onde impera a maldade nesse momento, né, meus filhos? Ainda existe mais maldade do que o bem. Logo não existirá mais. Mas engana-se aqueles filhos que acham que vai vir algo externo para melhorar tudo aqui. Negativo, meus filhos. A mudança começa primeiro dentro de vocês, em cada ser humano, para depois a Terra evoluir. Não vai vir extraterrestre, Jesus não vai voltar aqui na Terra, pisar com os garrão dele no chão e de levar os filhos para evolução, não. Jesus não volta.
Jesus sempre esteve, está acompanhando, está nos corações, mas ele não vai pisar mais os garrão dele na terra. Não vai vir também outros espíritos elevadíssimos caminhar na terra, não vai vir extraterrestres, eles vão acompanhar, vão auxiliar, vão orientar, vão direcionar, mas ninguém vai pegar os fios pelas mãos e falar, vamos meus filhos, é por aqui. Não, não, filho, não. Vocês têm que mudar por vocês, vocês têm que se salvar, é vocês que precisam aprender a ser melhor. Nós só orientamos, nós só direcionamos, né? Através de quê? De psicografia, de livros, através do trabalhador que o garoto está fazendo. Entende, meus filhos? O garoto é só um comunicador. Aqui ele só está emprestando a mediunidade dele para esse nego se manifestar e trazer essa mensagem e fazer o comunicador. Só isso. E que ele sabe que se ele começar a ter caminhos tortos, atitudes tortas, ele vai ser substituído. O que não falta é ferramenta querendo ser ferramenta, né? Então, assim, meus filhos, prestem atenção na conduta, prestem atenção nos pensamentos, se dediquem ao estudo, façam um estudador, lê livro. Não adianta ficar preso a 1 ou 2, 3 livros, achando que é só ali que está toda a verdade. Porque o conhecimento, meus filhos, ele nunca parou de vir para vocês. Nunca. E nunca vai parar. A todo dia tem um médium novo, psicografando novos livros, com novos assuntos, com novas metodologias. É isso que fala, né, filha? Metodologia? Com novas metodologias, com novos aprofundamentos, tá, meus filhos? Então, os filhos têm que estudar. Esse é o ponto máximo que esse nego quer vir trazer. Por quê? Porque o filho que tem conhecimento, ele não fica preso ao que os outros falam. Ele se liberta daquilo que é dito pelos outros e o filho causa nele discernimento. A sabedoria, meus filhos, liberta. Faz o filho se questionar se realmente aquilo que aquele outro ser humano está falando é realmente verdade, né, meus filhos? Porque se todo mundo ficar só ouvindo alguém que foi lá e buscou conhecimento, né, ouvir ele, internalizar e achar que é só aquilo que vira verdade, vocês viram igual aqueles burrinhos de charrete com os olhos vendados e seguindo aquilo que é dito e com o chicote nas costas, meus filhos. Não, os filhos têm que criar discernimento. Os filhos têm que ter liberdade intelectual de saber o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Porque vocês senão vão ficar presos àquilo que está sendo dito por aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está com segundas intenções, né, meus filhos? É uma pessoa que tem um coração maldoso, abusa do conhecimento que tem e leva os filhos para caminho que depois os filhos, quando acorda, se arrepende e vê que não devia ter seguido aquele caminho. Por isso que os filhos têm que estudar. Tá? E o médium, principalmente. O médium tem que devorar livros, tem que devorar vídeos. Com calma, sem obsessão, devagarinho, mas tem que aprender cada vez mais. Porque engana-se que a entidade, o ser ascensionado, vai vir aqui e vai falar tudo da cabeça dela. Não, ela é um conjunto, meus filhos. O médium e a entidade, e o espírito que está nela, é um conjunto, é um trabalho em dois, é um trabalho em conjunto. Muito do que está sendo falado aqui por esse nego está no arcabouço mental do filho. Entende, meus filhos? Está tudo no arcabouço mental dele. E o nego vai lá, vasculha, acha o importante e traz para vocês. É claro que esse nego também vai trazer coisas diferentes, novas informações, mas se não tem conteúdo, meus filhos. Precisa ter conteúdo na cabeça para esse filho, para esse nego trazer as informações e para o filho internalizar também. Para ter referência, meus filhos. Referência do que o nego está falando. Entende? Mas
O assunto principal que o nego ia trazer é sobre a degradação da forma espiritual de acordo com o pensamento do desencarnado. Vocês sabem, meus filhos, está escrito com aquele moço que vem há muito tempo atrás, chamado Allan Kardec. Vocês sabem que o espírito ele não volta para trás. Todo conhecimento que ele adquire fica nele, certo, meus filhos? Mas o espírito, de acordo com os seus pensamentos, com a sua intensidade vibratória, porque eu falo intensidade, também intensidade densa existe. Não é só intensidade luminosa, meus filhos, existe intensidade negra, intensidade de vibrações pesadas. Quando o espírito tem intensidade de pensamentos pesados, ruins, de culpa, de remorso, de arrependimento por todos os erros que cometeu aqui, quando ele desencarna, ele desce muito fundo no abismo. E lá embaixo, todos esses pensamentos, as emanações da mente, fazem o espírito se transformar em criaturas horríveis, meus filhos. Horríveis, horríveis. Vocês iam surtar se vocês descessem lá embaixo. E não imaginam o que existe lá embaixo. E se soubessem, se imaginassem, metade das coisas que os filhos estão fazendo de errado agora, vocês não fariam mais amanhã. O espírito desce bem lá embaixo e os pensamentos que ele gera trazem à tona uma forma inimaginável para os espíritos encarnados aqui na Terra. Está escrito, meus filhos. Tem vários livros falando sobre a degradação da forma espiritual. Espíritos em forma de crocodilos, em forma de rãs, de corujas, de árvores, de esqueletos, e assim por adiante, meus filhos. Vocês acham que o nego está falando bobagem? Tudo bem, vocês não são obrigados a acreditar. Ninguém aqui, meus filhos, é obrigado a nada. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês. Vocês têm o livre-arbítrio. Vocês têm a razão e podem escolher se querem acreditar ou não acreditar. Então, quanto mais pesado for os erros, a vibração dos fios, mais denso ele fica, mais os pensamentos enlouquecidos, mais ele degrada na forma espiritual, na forma dessas criaturas que esse nego trouxe aqui e falou para vocês. E o que acontece se esses espíritos, se esses seres humanos não acordarem, não sentirem os lampejos de luz? Porque Deus não abandona ninguém, mesmo lá embaixo. Deus está sempre enviando os seus para amparo, para orientações. Arcanjo Miguel está sempre lá embaixo, mandando luz. Existem outros arcanjos lá embaixo. Esse nego também vai direto lá embaixo, junto com outros fios, para aprender, para mostrar para ele que existe essa realidade, para ensinar. E futuramente esses fios traz para vocês aqui na Terra essas informações. Aí acredita quem quer, quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né, meus filhos? A espiritualidade, meus filhos, ela não está se importando se os fios acreditam ou deixam de acreditar. Ela não vai deixar de existir se os fios não acreditam. A verdade, meus filhos, não vai deixar de ser a verdade se os fios acharem que aquilo não é o certo. Não importa o que o ser humano pensa, a verdade ela continua, ela não muda, ela continua igual. Entende, meus filhos? Então, esse nego está sempre descendo lá embaixo, orientando, pedindo que esses espíritos acordem. Mas aí eu quero perguntar para vocês, e vocês acham que esses fios escutam? Não, né, meus filhos? Como tem muito ser humano aqui na Terra que não escuta, tem muito ser espiritual lá embaixo que está degradando e não escuta. Da mesma maneira. E o que acontece com esses espíritos que não escutam e ficam insistindo naquele mesmo erro,
insistindo em continuar naquela vibração densa, vão perdendo cada vez mais a forma humana, meus filhos. Vão se tornando cada vez mais degenerado, degradado e descendo cada vez mais nas malhas das inferioridades, das vibrações. Vai descendo, até se transformar naquilo que a gente fala de um ovoide. Vira um ovo com um pensamento único, uma monoideia, né? Fica reverberando na loucura, fica tresloucado, só pensando em uma coisa. A culpa, um remorso, uma raiva, um ódio, um ressentimento, uma mágoa muito profunda. É isso que acontece, meus filhos. E essa condição depois só pode ser revertida por coisas que vocês ainda não compreendem. Aí vai lá o anjo, né, pega aquele serzinho, leva para dimensões superiores, faz um procedimento lá para refazimento do espírito, para ele recobrar sua forma espiritual. E isso leva milênios, meus filhos. Milênios. Existem espíritos, meus filhos, que estão nessa condição há milênios. Olha o atraso. Olha quanto tempo perdido. Enquanto tem espíritos que estão voltando a evoluir, escutando, botando em prática. Tem lá esses espíritos há milênios nessa forma. Por isso que esse nego vem aqui. Por isso que esse fio vai lá no espaço que ele vai, né, para aprender, para ensinar vocês, para vocês também internalizar que a vida não é brincadeira. Aqui está encarnado, meus filhos, é coisa séria. É uma oportunidade, é uma bênção estar aqui. Aproveitem, abracem essa oportunidade que Deus está dando para vocês e façam por merecer essa encarnação. Se tratem, curem os desequilíbrios de vocês, curem as mágoas. Cada pessoa que aparece na vida de vocês, tanto pessoas fora da família quanto pessoas na família, são para os filhos aprenderem. São desavenças, encontros kármicos. Fizeram mal um para o outro, estão aqui para se ajudarem a se curarem. Busquem se curar, meus filhos, para não cair no mesmo erro de novo descer, adensar o espírito de vocês e degradar na forma. Porque é muito fácil dos filhos se perderem nos pensamentos e deixar essa loucura tomar conta e o espírito de vocês ficar denso, ficar pesado. O que acontece com o espírito denso e pesado? Desce, meus filhos, ele desce lá para baixo, bem lá no fundo, onde só há dor, sofrimento, escravidão. Entende, meus filhos? Por isso que esse nego está aqui. É por isso, meus filhos, que vai cada vez mais vir entidade falar para vocês, porque agora é o momento de falar. É o momento de falar até vocês entender, até vocês parar de ter as mesmas atitudes. Aqui é uma escola, meus filhos. Os filhos têm que aprender e amanhã aplicar. Tem que botar à prova os filhos. E a prova ela vem mais de uma vez, para ver se o filho aprendeu mesmo. Vocês acham que vem uma situação que causa para os filhos a força para ter compreensão e paciência? O filho passa por essa prova. Vocês acham que amanhã não vai vir de novo? Claro que vai, meus filhos. Para ver se vocês aprenderam de verdade. Assim como acontece com esse filho aqui, assim como acontece com essa filha aqui, é todo dia uma prova, para ver se eles estão firmes na caminhada. Então os filhos têm que entender que a vida é um privilégio. Estar encarnado é um privilégio. E vocês pediram para estar aqui, de joelho, imploraram quando estavam no umbral. A maioria dos filhos estava no umbral e suplicou: por favor, me leva para a superfície de novo.
Aí o fio volta aqui, continua os mesmos erros. E a gente não está se importando se a gente vai repetir isso 1, 2 ou 1000 vezes. Porque você, filho, que está assistindo esse vídeo agora, entendeu e assistiu esse vídeo uma vez. Amanhã vai ter outro filho que nunca assistiu nada e vai assistir isso pela primeira vez. É por isso que é importante a gente repetir, quantas vezes for necessário. Repetir que é uma bênção estar encarnado e que vocês pediram para estar aqui, filho. E vocês têm o planejamento de vocês, a programação que vocês tiveram parte na escolha. Parte do que vocês pediram está acontecendo, meus filhos. E olha, pode ter certeza que muita coisa não está acontecendo, porque se acontecesse, os filhos iam ficar loucos. Iam ficar loucos, iam se suicidar. Entende, meus filhos? É por isso que os filhos quando estavam lá em cima, pediram para nós: pai, por favor, deixa eu fazer essas 20 coisas aqui, para mim evoluir mais rápido. E nós levamos em consideração tudo que o filho pede. A gente se reúne e verifica se há possibilidade mesmo do filho enfrentar todas essas 20 coisas. E no fim a gente decide que para o filho o melhor é ele enfrentar devagarinho, 2 coisas por vez. Já imaginou, filho, você enfrentando 20 turbulências ao mesmo tempo? O filho não ia aguentar, o filho ia se matar, ia se suicidar. Ou ia se desviar do caminho, ia jogar tudo pro alto, ia, não quero saber, eu vou por esse caminho mesmo. Entende, meus filhos? Então, agradeço pelas provas que estão vindo para vocês, porque tem misericórdia divina nisso também. Poderia ser 20 vezes pior. Porque o filho pediu. O filho pediu. O filho pediu por tudo que está passando. Meus filhos, não se preocupe que vocês também não estão sozinhos. Existe todo um amparo por trás de todas as situações que os filhos passam. Vocês só precisam ouvir, abrir o coração de vocês e receber as intuições. Tá na Terra, tudo é difícil. É difícil ganhar pataco. É difícil estar num relacionamento. É difícil viver, muitas das vezes. Mas os filhos que pediu. Não adianta o filho também ficar comparando. Porque esse tem mais dinheiro, esse tem um carro melhor, esse tem uma vida melhor. A pior prova, meus filhos, é a riqueza. Porque aí você se enche de soberba, de ego. São poucas as pessoas que conseguem passar pela prova da riqueza. Vocês sabiam, meus filhos? São poucos os espíritos que conseguem dominar a sede de ganância. Porque quanto mais tem, mais se quer ter. Não é verdade, minha filha? Quanto mais se tem, meus filhos, mais se quer ter. Aí o filho ganha um baita pataco, ele quer mais. Compra um baita carro e quer mais. Quer um melhor, para mostrar que é melhor que os outros. A pior prova, meus filhos, é a riqueza. Sejam humildes. Agradeçam pelo que têm. Batalhem por mais, mas não batalhem por ganância. Por ter. O ter não vai preencher vocês, meus filhos. O nosso valor não está no que temos, mas sim no que somos. É esse o nosso valor, é o que nós somos. Porque vocês não vão levar nada daqui, a não ser os conhecimentos e as virtudes. Fora isso, meus filhos, a carne vira despojo. E os bens vão ser repassados para outras pessoas usar. Empréstimo. Tudo que vocês têm é empréstimo. Foi emprestado por Deus. Casa, carro, moto, roupa. Tudo emprestado, meus filhos. Tem nada que eu dou vocês, não. Tudo é de Deus. Deus empresta as ferramentas e dá condições dos filhos sobreviver e fazer o que precisa ser feito para ganhar a vida. Fora isso, meus filhos, é pura ganância, sede de poder.
Então entendam, meus filhos. Agradeçam pela condição de humilde de vocês, de ganhar o que tem, para pagar as contas, para comprar comida, que está de bom tamanho, que tem muita gente que não tem nem isso. Quantas pessoas que vivem de aluguel, quantas pessoas que não têm o que comer, quantas pessoas que não têm o que vestir, quantas pessoas que dariam tudo para ter a geladeira que vocês têm, ter a casa que vocês têm, ter a condução que vocês têm, ter as ferramentas para trabalhar da forma que vocês trabalham. Então dê valor, agradeçam dia após dia, segundo a segundo por tudo que vocês têm. E prestem atenção nos pensamentos, na vibração de vocês, para que quando desencarnar vão para cima e não para baixo. Porque os que estão lá embaixo estão loucos para subir. Os que estão lá embaixo, meu filho, estão loucos para subir. Querem porque querem estar na superfície. Meus filhos, são 40 bilhões de seres desencarnados esperando uma oportunidade de encarnar. É quase 4 vezes mais a quantidade de espíritos encarnados na Terra. E o filho reclamando porque tem R$80 e a conta deu 71. Só sobrou R$9 na conta. Para de reclamar, meus filhos, vamos começar a agradecer mais. Porque se os filhos não prestar atenção em tudo que de bom vem, quando o filho desencarnar vai descer, porque não deu valor. E aí desce, entra na culpa, ressentimento, mágoa, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai degradando, e vai se transformando num espírito horrendo, numa criatura, e é tudo poder da mente. Tudo que está dentro dele reverbera para o exterior. Tudo é pensamento. Lá embaixo está cheio de criatura que está externada no seu físico espiritual, tudo que o seu pensamento está emanando, que está emanando do seu coração. Tudo é a forma com que é emanada. Tudo, meus filhos. O que mais tem é gente gananciosa, orgulhosa lá embaixo, cheio de paixões, cheio de inequidade, cheio de rapina, de ressentimento, de ódio, de raiva. O que mais tem é esses espíritos lá embaixo. Eu não estou dizendo, meus filhos, que é errado o filho reclamar. Porque esse é humano, tá na carne, tá afadado aos sentimentos da carne, dos hormônios. Mas não ficar vibrando nessa negatividade. Vocês observem as sombras, acolhem as sombras e avançam. É isso que um espírito evoluído faz. Ele se entende. Ele mergulha em si mesmo. Seja um viciado em mergulhar em si mesmo, entender quem você é, entender de onde você veio e fazer de tudo para ir para um lugar melhor, um lugar totalmente diferente da onde o filho veio. E tudo dai graças, porque vocês são o que vocês pensam, vocês são o que vocês vibram. Se vocês estão vibrando na escassez, meu filho, o que vocês acham que vai vir? Se vocês estão vibrando num sentimento que não são capazes, o que vocês acham que vai acontecer? Vai vir cada vez mais sentimento de incapacidade, vai vir cada vez mais sentimento de estagnação, meus filhos. Se vocês são obcecados demais, o que vocês acham que vai acontecer? Vai vir mais sentimento de obsessão. A vida tem que ser suave, a vida tem que ser leve, tem que ser como a brisa, como o vento. Vocês têm que buscar, mas tem que buscar também de acordo com o tempado de vocês, meu filho. Não adianta o filho ficar obcecado, ficar buscando as coisas desesperadamente, que as coisas não vão vir. Tem que ser devagarinho, um dia após o outro. Se hoje o filho consegue ler 1, 2, 3 páginas, tá bom, meu filho. O importante é fazer. Se o filho lê 2, 3 páginas por dia, no mês ele já quase lê um livro, né, minha filha? Então é assim, meus filhos, devagarinho. Entende? Então vocês têm que prestar atenção no que vocês estão nutrindo.
Quais são os sentimentos que vocês estão alimentando? Não deixem o monstro crescer. Olhem para o monstro é a sombra de vocês, tá, meus filhos? Olhem para as sombras, para os monstros de vocês, entendam eles, acolham eles, mas não alimentem. Deixem ele morrer de fome. É assim que vocês evoluem, meus filhos. É assim. Um pouquinho a cada vez, tá? E não adianta depois, meus filhos, dizer que a gente não avisou. Porque a vida inteira foi avisada. Todo dia é apontado para vocês o caminho. Seja a forma que for. É só vocês prestar atenção. Porque o universo, ele está tudo ligado. No dia a dia de vocês, no trabalho, na família, em casa. Tudo ligado, meus filhos. Tem sinal para todo lado. É os filhos que não quer ouvir. É os filhos que não quer ver. É assim que funciona, meus filhos. Depois o filho desencarna. Ah, mas ninguém me avisou que era assim. Foi avisado. Passou 80, 90 anos da tua encarnação sendo avisado, meu filho. Você que não quis ouvir. Você que não quis internalizar esse sinal. Por hoje é isso, pessoal. Que o Pai Celestial ilumine a todos vocês, traga muito amor, muito discernimento para cada um de vocês, traga muita sabedoria e luz.